Muito bem, Pai, em nome de Jesus, colocamos, Senhor Deus, colocamos diante de Ti nesse instante, na certeza de que o Teu cuidado é conosco, traz-nos entendimento da Tua palavra, a Tua misericórdia, Senhor Deus, possa nos alcançar, e nós possamos entender aqueles princípios que Tu preparaste para cada um de nós para o dia de hoje. Vem Espírito Santo de Deus e traz a cada um, Pai, o entendimento da Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, gente. Olha, é o seguinte, a gente estava vendo aqui, né, quem está chegando hoje aqui, nós estamos vendo já há alguns dias a história de José, e então a gente viu toda a história de José. Você conhece a história de José, né? Ali ele tem alguns sonhos, e naqueles sonhos os seus irmãos ficam indignados. Então, passando bem rápido aqui assim, né? Aquele Bruno passando bem rápido, José, ele é vendido como escravo pelos seus irmãos para o Egito, e depois José está lá, ele vai, né, fica na casa de um oficial de Faraó, depois ele é traído pela mulher desse oficial, ele vai parar na prisão, e passa tudo, e depois então José interpreta os sonhos de Faraó, né? Faraó tem uns sonhos lá que ninguém consegue interpretar, e eles, então o copeiro lembra-se que José, ele tinha essa capacidade de interpretações, chama José, e José, ele tem aquela, o sonho do Faraó é aquele sonho das vacas gordas, vacas magras vinham, engoliu as vacas gordas, e José traz a interpretação de tudo isso, né? E acontece que o Faraó, ele tem simpatia por José, ele gosta da interpretação de José, gosta dos conselhos que José dá, e ele constitui, ele percebe que José tem o Espírito de Deus, né? Então ele reconhece a presença de Deus. José o tempo todo tributando a Deus o conhecimento de todas as coisas. E aí, nesse momento, quando José é constituído, né, ele é constituído ali governante em todo o Egito, né, muita autoridade é dada a José. De repente, acontece tudo como José tinha previsto, ou seja, uma grande tempo de prosperidade, 7 anos de muita prosperidade na terra do Egito, mas depois entra numa tremenda escassez, a fome, não apenas no Egito, mas em toda a circunvizinhança. E aí, os irmãos de José, lá, né, orientado pelo pai de José, decidem sair de lá de Canaã e ir até o Egito para comprar mantimentos, né? Então os irmãos de José foram para lá. José reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos, eles não o reconheceram, porque, ora, já José tinha sido lançado vendido como escravo. José tinha 17 anos, e aqui, pelas contas, que a gente vai ver até inclusive uma passagem aqui, pelas contas, José estava com aproximadamente 39 anos, ou seja, já tinham se passado aí muito tempo, né? Então, ali 22 anos passados, os irmãos não reconhecem. José estava completamente transformado. Ele não estava como um escravo, não estava vestido como um hebreu, ele estava se portando como uma grande autoridade egípcia. E ele fala com seus irmãos através de um intérprete, ele tem um intérprete, seus irmãos não percebem que é ele, né? Então, José toma uma decisão. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou provar esses meus irmãos. E José diz, eu vou colocar eles à prova. José estava pensando ali, poxa, será que esses caras continuam do mesmo jeito? Como é que será isso tudo? Então ele decide provar, tá? E ele vê que os seus irmãos reconhecem ali a sua culpa, tá? E depois eles voltam, né, ali para Canaã, e porque José estava
tratando eles como se eles fossem espiões. José disse, olha, eu estou achando que vocês são espiões. Para vocês provarem que não são, vocês vão ter que deixar um de vocês vai ficar preso aqui, vocês vão ter que voltar lá para a terra de vocês e trazer o seu irmão mais novo, porque Benjamim não tinha ido com eles nessa viagem. Tá? Então eles chegam lá com seu pai, conta tudo, toda essa história para Israel. Israel disse assim, é irredutível, de maneira nenhuma eu vou deixar, mas depois de relutar, ele permite que os seus irmãos, que os seus filhos partam, e quando José os encontra, José os recebe, a gente viu isso ontem, José faz um grande banquete ali para os seus irmãos, e José faz uma espécie de prova com o seu irmão. Diz no finalzinho do capítulo 43, diz que José dá uma porção a Benjamim 5 vezes maiores. Olha, José estava querendo, naquele momento, José estava testando os seus irmãos. Também o seguinte, olha, José tinha sido traído pelos seus irmãos, por quê? Porque os seus irmãos tinham ciúme e inveja. Ciúme e inveja. Então, José quis provar ali, queria ver, será que esses caras continuam ciumentos e invejosos? Ou será que eles foram transformados? E José coloca ali muita comida, né, faz uma recepção muito melhor para Benjamim, e os seus irmãos, tranquilo, parece que não teve absolutamente nada, comemoraram ali, felizes, tá certo? Então, esse aqui é até onde a gente chega aqui no capítulo 44. Então, agora aqui no capítulo 44, vai acontecer um negócio muito interessante. Lembra que José, lá no capítulo 42, né, 42, aqui no verso 15, José disse assim, vocês serão postos à prova. Ou seja, José estava provando os seus irmãos o tempo todo, sem os seus irmãos saber que ele sabia quem eles eram. Né? Ele estava provando mesmo os seus irmãos. E ali, nesse momento aqui, no capítulo 44, José vai colocar a fundo a sua prova. Esse aqui é um texto que eu confesso para vocês, no passado, né, quando eu li isso aqui lá a primeira vez, eu não entendia muito bem esse capítulo 44. Né? Por que José teria feito aquilo? O que José tentou ali pegar, fez uma pegadinha contra os seus irmãos? Talvez, né, pessoal, vamos seguir, a gente vai chegar lá. O fato é que ele decide aqui, a decisão de José é de colocar os seus irmãos à prova. Então vamos lá. Então, se alguém quiser escrever aqui para mim, o nosso tema de hoje é José se revela aos seus irmãos. Gênesis 44 e 45, tá? Então, se alguém quiser colocar aqui, escreve aí que a gente dá uma fixada para quem for chegando ficar sabendo que a gente está no capítulo 44 e 45 de Gênesis, né? No episódio em que José se revela aos seus irmãos, ok? Então vamos lá. Olha só, no capítulo 44, vou começar aqui logo no comecinho, ele diz assim, José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa, encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar. Deixa eu só, aqui ó, fixar aqui, pronto, muito bom. Pronto, está aqui fixado já o comentário. Já se revela aos seus irmãos. Vamos lá. Olha só. José disse, enche as bagagens desses homens com todo o mandamento que puderem carregar e coloquem a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois, coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata. Opa, gente, deu uma travada aqui, porque sempre tem alguém tentando ligar, né? Mas vamos lá.
Ok? Vamos lá, estou no capítulo 44, agora verso 2. Coloque a minha taça, a taça de prata, na bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme a ordem de José. Gente, olha, José planta aqui, né, uma pegadinha na bagagem de Benjamim. Olha só, vamos lá, vamos continuar. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador da sua casa: vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e fazer adivinhações? Vocês cometeram uma grande maldade. Vê, José deu essa ordem aqui para o seu administrador, para que o seu administrador fosse lá e flagrassem ele com o roubo da taça de José. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes as palavras, mas eles lhe responderam: por que o meu senhor diz isso, longe dos seus servos fazer tal coisa? Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do seu senhor. Gente, vê aqui o que acontece. Naquele momento, eles tinham uma convicção plena de que eles estavam, nesse momento, agindo com total integridade. Eles dizem: olha, não tem a menor possibilidade disso ter acontecido. E se tiver acontecido, quem fez isso aqui vai morrer, e os outros aqui, os outros 10 vão ser escravos do seu senhor. Mas, olha só, no verso 10, o que o administrador disse? Acordo fechado. Somente quem for encontrado com ela será meu escravo. Os demais serão livres. Gente, queria fazer só um parêntese aqui, que a gente fica lendo com mais detalhes. Percebe, olha só, esse administrador da casa de José, ele tinha uma posição semelhante à de Potifar. Semelhante à de Potifar. E percebe o que está propondo aqui nesse momento? Ele está propondo que aquela pessoa ali vai ficar como servo, escravo na casa dele. Ou seja, o que ele está propondo é que o que vai acontecer com Benjamim, o mesmo que tinha acontecido com José. Seus irmãos estão com ele voltam e o mais novo fica lá como escravo. Percebe aqui a tentativa de reeditar uma história? Aqui ele está reeditando uma história naquele momento. E olha só, no verso 11, o que é que diz? Diz assim: cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até o mais novo. O administrador sabia com quem estava, foi ele que tinha colocado, né? E a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes e em seguida todos puseram a carga de novo nos jumentos e retornaram à cidade. Gente, aqui a gente começa a ver que a turma estava curada, tá? Então a gente começa a ver aqui nesse momento que aquela turma estava curada. Por quê? Vê só, José faz aquilo tudo, né? E nesse momento aqui, eles poderiam partir livres, porque o acordo foi: se achar a taça com alguém, esse alguém vai ficar, e o resto está livre. Ou seja, eles poderiam voltar, eles sabiam que Benjamim agora era o queridinho de Jacó. Ou seja, eles tinham a mesma situação
posta lá atrás. Só que agora a atitude deles foi completamente diferente. A atitude deles aqui agora é de rasgarem as suas vestes. Ou seja, uma contrição. Eles ficaram angustiados. Eles se angustiaram com aquela possibilidade, né? Eles sentiram toda aquela dor da situação, né? Daquela situação que, na verdade, lá atrás, anos atrás, na vida de José, eles tinham planejado tudo, eles tinham feito. E agora, como aconteceu ao acaso, segundo eles ficaram desesperados, angustiados. E aí, vê só, eles voltam para a casa de José. Verso 14, acompanha comigo. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram no chão perante ele. E José lhe perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Olha, José armou, e naquele momento, né, José mantém aquela situação, aquela armação toda, e ainda faz um drama perante eles. José faz um drama ali, porque é o seguinte, era um costume ali dos povos egípcios, ali aquele povo cheio de sincretismo, cheio de politeísmo. Eles tinham um hábito também aqui chamada a hidromancia. A hidromancia ele usa o seu cálice para fazer adivinhações, sua água ali para fazer adivinhações. E aqui José está dizendo: vocês roubaram a minha taça que eu uso para fazer essas coisas. Ou seja, é uma coisa gravíssima. Ou seja, eram para eles ser ali completamente mortos, todo mundo morto naquele momento. Então, verso 16, Judá respondeu: o que diremos ao meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Ou seja, eles aqui estão dizendo: olha, Senhor, a questão é a seguinte, nós somos inocentes, mas não temos como provar. Não temos como provar. Está aqui, Deus mostrou. Ou seja, a situação é essa e todos nós seremos seus escravos aqui agora. Nós vamos ser seus escravos. Mas vê só o que é que acontece. Verso 17. Né? Disse José, porém: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. José, ele está propondo agora aqui que eles fizessem com Benjamim o mesmo que eles fizeram com ele. Não foi isso que eles fizeram com José? Mandaram José como escravo para o Egito e voltaram em paz para a casa do seu pai. José propõe, para ver a reação deles. José está aqui, José não está querendo prejudicar ninguém. José está querendo provar. Ali, José queria, né? E aí, meus irmãos, eu queria mostrar para vocês o seguinte: a provação, a gente já falou isso aqui outras vezes, o grande sentido da provação é aprovar. José não estava querendo aqui condenar, porque é o seguinte: se José quisesse fazer o mal para aqueles caras, já tinha feito desde o começo. José tinha poder para isso, ele tinha autoridade para isso. Ele já podia ter matado todo mundo desde o primeiro momento, podia ter se vingado desde o primeiro momento. Mas José está ali querendo provar. José está querendo, né, dar a eles a chance de mostrar que eles eram transformados. Isso é que é bacana. A gente vê que José está interessado nessa proposta de restauração. Então vê, no verso 18 agora, Judá, né, porque Rúben era o primogênito, mas Judá se levanta agora, nesse momento, como um grande líder. Aqui já profeticamente, Judá, que viria a ser, né, uma das tribos que iria reinar depois, a tribo de Judá. Olha só, Judá dirigiu-se a ele dizendo: por favor, meu senhor, permita-me dizer uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó.
meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai ou outro irmão. E nós respondemos, temos um pai idoso, cujo filho caçula nasceu na sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou. O seu pai o ama muito. Ou seja, aqui, Judá está expressando, Judá tinha a convicção de que ele era o preferido naquele momento. Ele era o filho preferido. E Judá, mesmo assim, Judá poderia estar se vingando dele. Não foi assim que eles se vingaram de José por ser o preferido, por ser o queridinho do papai? Ele podia ter feito aqui a mesma coisa. Ah, esse aqui é o queridinho do papai, que se dane. Vamos nos livrar desse aqui também. Ele poderia ter feito exatamente a mesma coisa. Olha só. Todavia, dissesse aos teus servos, verso 23, que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a sua face. Está falando do sentimento do seu pai aqui. Quando voltarmos ao teu servo, ao meu pai, contaremos que o Senhor tinha dito, quando o nosso pai vos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos, só podemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não podemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula vá conosco. Eles disseram, estava contando aqui o que contaram para o pai. Teu servo, meu pai, então nos disse, vocês sabem que a minha mulher, ele está se referindo aqui a Raquel, a principal, a minha mulher só me deu apenas 2 filhos. 2 filhos. Um deles se foi. E eu disse, com certeza foi despedaçado. E até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês levarem este de mim e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Ou seja, Judá, ele está contando para José o drama, o sofrimento que seria para o seu pai, né, se o seu filho mais novo, ali, Benjamim, se o seu filho querido se ele perdesse o seu filho querido. Então ele diz, agora pois, se eu voltar até o servo, meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Morrerá. Percebe aqui a transformação de Judá? Judá, mesmo sabendo que Benjamim era o querido, né? Ele sabia disso. Judá apresenta a José toda a angústia do seu pai. E aí é quando Judá se oferece a José como sacrifício no lugar de Benjamim. Veja aqui o verso 33. Verso 33 diz assim, olha só. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Gente, eu quero dar uma paradinha aqui nesse capítulo 44. Olha, aqui a gente vê Judá se oferecendo. E eu queria trazer um contraponto. Lá no capítulo 37 que a gente viu, foi justamente Judá quem se levanta para seus irmãos e diz, e se a gente vender ele como escravo e disser para o meu pai que ele morreu? Ou seja, foi Judá o autor intelectual da venda de José lá atrás. E aqui agora é Judá, o mesmo Judá. Ou seja, Judá fez o quê? Ele antes se livrou de José e trouxe sofrimento ao seu pai. E ele agora se vê na mesma situação de se livrar de Benjamim e poder levar sofrimento a seu pai. E ele mostra uma postura completamente diferente. Completamente diferente. Aqui parece que, né, para José tinha acabado a situação. Eles passaram por média em todas as provas. Passaram nessa prova final aqui. Afinal, eles não repetiram o que tinham feito antes. Deixar o filho querido do pai ali perder-se
e voltar e imputar sofrimento ao pai. Ou seja, a grande prova que José queria, que precisava de transformação dos seus irmãos, ele recebera exatamente aqui agora. Ele percebeu o arrependimento dos seus irmãos. Porque é o seguinte, arrependimento, aqui eu quero ministrar um pouco. Arrependimento, o sentido de arrependimento é isso. Arrependimento é quando a gente não volta a fazer alguma coisa que nós classificamos que foi errado. Arrependimento não é só saber que fez errado. Arrependimento é rejeitar completamente. E agora, Judá tinha a possibilidade de repetir exatamente o mesmo que ele tinha feito com José. Exatamente. E ele aqui diz, não, eu não vou deixar, eu fico como escravo, mas eu não vou fazer com que o filho querido do meu pai se perca e meu pai sofra. Ou seja, aqui está a materialização do arrependimento. Aqui é como se para José dissesse, basta, estou convencido, estou completamente convencido. E aí, tem uma outra coisa aqui também, né? Aqui traz algumas, a gente pode fazer algumas inferências, né? Que Judá, na verdade, a tribo de Judá, ela vai, depois é da tribo de Judá que vai nascer Jesus, né? E Jesus, ele se oferece a Deus em sacrifício. Jesus vem como primogênito de Deus, né? O filho. Então, ele vem aqui, ó, e se oferece como sacrifício por todos os seus irmãos. Foi exatamente o que Judá fez ali naquele momento. Tá? Então, Judá também, ele se torna como garantia a seu pai. Judá disse ao seu pai, olha, eu vou lá e garanto trazer o teu filho de volta. Eu garanto. Judá se deu em garantia. Não foi a mesma coisa que Jesus fez? Jesus se deu em garantia para que eu, para que você, para que todos nós pudéssemos voltar ao Pai. Jesus se responsabilizou por todo o povo. Então aqui tem uma atitude profética de Judá, que justamente de onde sairia Jesus, aqui da tribo de Judá. Mas aqui a gente vê que José, naquele momento, José, ele está completamente convencido da transformação. E aí, é exatamente nesse contexto que entra o capítulo 45. O capítulo 45. José agora, ele, né? Ou seja, está todo mundo aprovado. E José agora se revela aos seus irmãos. Vê que lindo, diz assim, ó. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou, façam sair a todos. Mandou que saísse todo mundo, né? Assim, ninguém mais estava presente, só José e seus irmãos. Ali José se revela aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então José disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante de que não conseguiram responder. Em outra versão diz assim, os seus irmãos ficaram paralisados. Paralisados. Né? Eles ficaram completamente paralisados. Verso 4. José diz, cheguem mais perto. Cheguem mais perto. Vê que, imagina a cena, né? Entra na cena aí, só José e os seus irmãos, e José diz, né? Ele tira, talvez ele tirasse aquele, sabe aquele negócio que o egípcio usa, aquele pano aqui assim, né? Vai que ele tira aquele pano, aqui assim, e diz, olha, sou eu, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. José em lágrimas, naquele momento, José chorando, ele revela,
Tá sem áudio aí? Vocês não estão me ouvindo, não? Opa! Alguém não está me ouvindo? Tá normal aí para os demais? Ah, tô, beleza. Vamos lá, vamos seguir. Então, se alguém está sem som aí, não está ouvindo som, pode ser que seja no seu só. Faz o seguinte, sai e volta, que aí pode reinicializar o seu som, tá bom? Vamos lá, todo mundo está ouvindo aí, beleza. Então vamos junto, tá? Olha só, José chega para eles ali e diz, né? Olha, vocês fizeram, sou eu, e não disse só, sou eu a quem vocês venderam como escravos. Imagina, naquele momento, tá só José e eles ali. Eles disseram agora, ó, agora cabeças vão rolar. Cabeças aqui vão rolar. Mas talvez eles pudessem ver, né? Assim, José estava em prantos ali naquele momento, tá? Mas José viu a angústia dos seus irmãos. Ele viu a face angustiada dos seus irmãos. Quer ver o que diz o verso 5? Agora, não se aflijam, nem recriminem-se por terem me vendido para cá, pois foi para salvar as vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Ou seja, José está aqui dizendo que está nos 2 anos da vaca magra, ou seja, só tinham tido os 7 anos da vaca gorda. Então José tinha 30, mais 7, 37, mais 2, 39. Tá vendo? Aquela conta ali está certa aqui agora. José estava com 39 anos, ou seja, ele diz assim, ó, ainda vai ter muito aí, vai ter ainda muita fome, 5 anos de fome. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Gente, José, naquele momento, está ministrando para os seus irmãos que, olha, não precisa vocês se afligirem não, nem se sentirem culpados, foi tudo isso obra de Deus. Olha o que ele diz no verso 8, assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador do palácio, governador de todo o Egito. Foi Deus quem fez isso. José estava ciente. Olha, foi Deus quem fez isso. Sabe para quê? Para preservar o meu povo. Para preservar esse remanescente aqui. Porque senão, todos vocês morreriam de fome. Vocês morreriam completamente de fome, seriam todos exterminados. Se a gente tivesse lá, se eu tivesse com vocês lá, a gente morreria todo mundo exterminado. Morreria não, porque Deus dava um outro jeito qualquer, né? A gente sabe que Deus é Deus, né? Mas ele está mostrando aqui o plano de Deus. Tudo isso tinha sido um plano de Deus. E aí ele diz o seguinte, verso 9, voltem depressa a meu pai, digam-lhe, assim diz a o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, venha para cá e não te demores, tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim, os teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teus bois e todos os teus bens, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome, do contrário, tu e tua família e todos os rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam o meu pai depressa. Vê só, né? Tragam o meu pai depressa. E aí ele, aqui ó, verso 14, ele se lançou, né?
chorando sobre o seu irmão Benjamim, o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois, os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Gente, eles ficaram paralisados ali. É uma cena, né, que Spielberg não saberia contar. Nenhum novelista da Globo faria alguma coisa tão fantástica, porque isso aqui é um plano de Deus. Algo fantástico que ele fez aqui. E aí ainda tem mais. Olha só, aqui no verso, né, 16, diz o seguinte: seus irmãos estavam completamente chocados, estavam em choque, né, estavam completamente em choque ali. Mas olha só, quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, ou seja, a fofoca correu logo. Aquela turma lá, toda é irmã de José. Olha só, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham carga nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Ou seja, Faraó aqui, ele honra a família de José completamente. Faraó tinha uma gratidão a José, né, tamanha que ele honra a família de José. Diferente das histórias que a gente ouve dos faraós tão malvados aí e tudo mais, né? Esse faraó aqui, faraó do bem. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. Cada um deu uma muda de roupa, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados, com o melhor do que havia no Egito, 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem, porque era longa a viagem. Era uma viagem longa aqui. Depois, despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse: não briguem pelo caminho. Achei massa isso aqui, né? Assim, partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã e lhe deram a notícia. Gente, imagina o velho agora, ouvindo isso. José ainda está vivo. Na verdade, ele não está apenas vivo, mas ele é governador de todo o Egito. E aqui diz que o coração de Jacó quase parou. Jacó, assim, sinceramente, vou dizer aqui para você, sinceramente, eu acho que Jacó infartou aqui. Ele infartou, né? Ele deu uma infartada, não é possível. Ele infartou, sim. Porque diz assim, ó: não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Seu espírito reviveu. Ou seja, ele tinha parado, ele tinha tido uma parada cardíaca ali. Ele parou mesmo. Ele parou e ele reviveu ali naquele momento. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, né? Ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Antes que eu morra. Gente, olha, eu queria só aqui, né, a gente vai dar uma parada aqui agora, mas eu queria ver, não tem mais nem lição para tirar, a gente já tirou todas as lições que tinha para tirar. Eu queria chamar a atenção de uma coisa que me chamou muita atenção aqui. Vê só. No verso 25 diz assim: eles partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó. Está vendo aqui? Não é Jacó? Jacó. Deram a notícia: José está vivo. O coração de Jacó quase parou. Aqui quem escreveu continua chamando ele de Jacó, né? Quando relataram e vendo Jacó, que as carruagens, o seu espírito reviveu. Aí vem o verso 28. Israel disse: basta, meu filho José está vivo, eu tenho que correr, quero ver ele. Olha, aqui,
como se mudasse. Quem estava ali quase morto era Jacó, o velho Jacó. E aqui agora reviveu o Israel, o príncipe de Deus. Então aqui é só uma questão, poderia estar chamando de Israel, de Jacó, mas só que tem uma mudança, como se fosse uma quebra naquele momento, uma transição. Assim, eu fico fazendo essas leituras assim, tentando encontrar essas coisas mais significativas, isso me agrada muito. Mas esse texto, ele para mim, é uma materialização, sabe de quê? Daquilo que Paulo disse aos Romanos. Lembra lá? O que é que Paulo diz em Romanos 8? Paulo diz o seguinte: tudo coopera para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, aqui José deixa claro, José deixa claro, tudo isso aconteceu para que eu viesse adiante de vocês, para trazer toda a provisão, para permanecer todo mundo vivo. Já tudo coopera, é tudo. Ou seja, eles terem tido ciúme de José e vendido José, ele ter ido para a casa de Potifar, a desvairada da mulher de Potifar ter armado tudo aquilo para que ele caísse na prisão, porque caindo na prisão ele ia encontrar com o copeiro, ia interpretar o sonho do copeiro, tá? Depois o copeiro não ia tirar ele de lá, porque se tirasse ele de lá, ele poderia muito bem voltar para casa, ele deixa ele lá preso. Ou seja, todas as coisas ruins na coisa de José estava cooperando, para quê? Para ele ser chamado exatamente naquele momento em que Faraó precisava de um sonho, interpretar aquele sonho e ele ser constituído ali, governante do Egito, para que a grande fome viesse depois e ele pudesse ali ajudar, a toda a sua família. Ou seja, quando Paulo diz todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, segundo que são segundo o seu propósito, tá? Então todas as circunstâncias aqui na vida de José cooperaram, e foi o próprio José que disse isso. Ele disse: não se aflijam, não se aflijam, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. José tinha convicção ali, plena do seu propósito, tá? Então, foi a bondade de José, porque foi o amor de José a Deus quem fez tudo aquilo. Inclusive, a bondade de José, ela transbordou em toda a casa de Faraó. Porque é o seguinte, gente, olha só, não era comum para um faraó, um rei do Egito, todo poderoso, ter aquela demonstração de generosidade e de bondade. Ele já tinha feito tudo por José, mas ele disse: olha, eu vou honrar a tua família. Então, naquele momento, inclusive Faraó, olha só, Deus muda o coração de Faraó através de José. Então, isso aqui, a gente pode ver tudo isso, o que Deus pode fazer. Às vezes a gente está numa situação tão adversa e a gente assim diz: pô, isso é muito injusto. E lá na frente, talvez a gente vai entender por que aquela injustiça aconteceu ali. Talvez Deus tenha algo muito maior através da sua vida. Mas desde que você, a gente permaneça como José permaneceu. Porque o texto que Paulo fala em Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados
segundo o seu propósito, vivem segundo o seu propósito. Ou seja, nós precisamos viver segundo o propósito de Deus. E José viveu na adversidade, né? José viveu exatamente sobre o propósito de Deus. Tá bom, gente? Então é isso. Essa é a história aqui do reencontro de quando José se revela aos seus irmãos. Mas a gente não vai acabar por aqui não, né? A história de José a gente vai terminar amanhã. A gente vai terminar amanhã porque tem o seguinte, tem um outro capítulo ainda muito importante, que é o quê? José se reencontrar com seu pai. A gente tem o reencontro de José com Israel. O que acontece depois disso? Como é que termina tudo isso? Tá? Então amanhã estaremos aqui mais uma vez, às 17 horas, vamos refletir então o final, vamos ver o final dessa história, tá bom? Vamos orar aqui então nesse instante. Pai, em nome de Jesus, é diante da tua bondade, Deus, que nós estamos e queremos colocar, Deus, a nossa vida, Pai, aqui aberto diante de tudo isso, que tu nos mostrasse, Deus. Ó Pai, que tu possa estar trazendo a cada um de nós o exemplo de José, que nós possamos, Pai, permanecer sempre firmes, fiéis nas adversidades, em tudo, Pai, que nós possamos estar íntegros. Ó Pai, que toda essa integridade possa cooperar para o nosso bem, para tudo aquilo que tu queres realizar na nossa vida, Pai. Vem, Senhor Deus, e ministra, Senhor Deus, com a tua benignidade na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.